Estamos na porção, pessoal, de Yitro, Jetro, para os mais chegados, para os mais íntimos. O nome é em português. E quem foi Yitro? Yitro foi o sogro de Moisés. Mas antes dele ser o sogro de Moisés, ele também foi outra coisa. Ele foi o conselheiro do faraó no Egito. Na verdade, entre os conselheiros do faraó, na época em que o faraó decretou a morte dos bebês israelitas, por medo, né, do líder que havia sido profetizado, né, que entre os israelitas se levantaria um líder que iria guiar os israelitas para fora de Mitzrayim, para fora do Egito. Então, né, ele queria se ver livre dos possíveis pretendentes, por assim dizer, a esse cargo de liderança. Então, né, ele queria decidir o que queria fazer. Então, entre os conselheiros dele, havia Yitro, havia Bilam e havia também Iov, né? Jetro, Jó e Balaão, em português. E o único que, na verdade, ficou contra, né, essa resolução da morte dos israelitas bebês foi Yitro, foi Jetro. Jó, é dito que ele ficou em silêncio e Balaão foi aquele que incitou ao faraó, né? Incitou o faraó a fazer essa atrocidade. Mas o fato é que Jetro, pelo fato de ter se levantado, né, contra essa resolução, ele acabou saindo também do Egito, indo morar, né, nesse lugar chamado Midian, e lá ele viveu. E lá depois ele encontra Moshe. Moshe sai do Egito e vai para Midian, ele então encontra Jetro, ele casa com a filha de Jetro, Jetro se torna o sogro dele, depois eles se separam mais uma vez, que é quando Moisés volta para o Egito, né, para poder cumprir com a sua tarefa de liderança, de líder, e depois que ele sai do Egito, junto com os israelitas, ocorre um novo encontro. Então, basicamente é isso, mas a gente vai estudar bastante sobre isso aqui agora. Então, vamos lá. Então, o fato principal da porção de Yitro é o quê? É a entrega da Torá no Monte Sinai, ou seja, é na porção de Jetro, é na porção de Yitro, que o evento mais importante de toda a Torá acontece, que é a entrega dela. A entrega da Torá no Monte Sinai é relatada na porção dessa semana, na porção de Yitro. Ou seja, amigos, nessa semana a gente tem à nossa disposição nada menos do que a oportunidade de conectar com a força e a energia da imortalidade. De acordo com os sábios, é isso que a Torá representa. A luz e a força da imortalidade, tá bom? E o que a gente pode entender sobre imortalidade? Óbvio, né? No nível literal, a gente está falando da morte ser engolida para sempre, né? Ou seja, não vai ter mais a morte. A morte não vai fazer mais parte do cotidiano das pessoas. Só que existem outros níveis, né, de imortalidade, né? E assim, basicamente, a ideia é continuidade, é as coisas continuarem, aquilo que é bom continuar, aquilo que realmente tem bênção. A própria definição, de acordo com os sábios da Torá, de bênção é justamente continuidade, aquilo que permanece. Você tem a morte, que é aquilo que acaba, e você tem a imortalidade, que é aquilo que não morre. E é isso que representa a entrega da Torá no Monte Sinai, a morte da morte. Então vamos lá. Por isso que essa porção é tão importante. Agora, qual que é a conexão disso, né, com Jetro, com Yitro? Por que Yitro teve o mérito de ter o nome dele, né? Por que Jetro, Yitro, teve o mérito de ter o nome dele atribuído a essa passagem bíblica tão importante, tão importante? Vamos ver. Então, todos os acontecimentos registrados na Torá, desde a criação, conduzem a essa ocasião. Tudo que aconteceu na Torá até o presente momento trouxe a gente, né, e toda a nação de Israel para esse evento especial, para essa live. Para essa live aqui, para esse evento ao vivo e gratuito, né? No Monte Sinai, né? Com esse ato, o Criador, então, ele está prestes a realizar seu propósito ao criar o mundo, transformá-lo em sua morada. De acordo com os racídicos, né, com os sábios, o propósito da criação do mundo foi fazer com que esse mundo se tornasse a morada de Deus. E quando a Torá é entregue no Monte Sinai, esse propósito ele é realizado, ele é cumprido, porque agora que a Torá está no mundo, é como se o próprio Criador também já estivesse no mundo. Onde tem uma Torá, entendam bem isso, o lugar onde tem uma Torá é uma morada do Criador. É como se fosse uma casa onde o próprio Criador ele habita, porque vejam, amigos, não existe separação entre o Criador e a sua Torá. A gente fala, né, nas rezas, somente no final do Aleinu,
A gente fala Hashem Echad, Ushmo Echad. O Criador e o nome dele são um. O que significa? Significa que o Criador e o nome dele, né? No caso, a própria Torá. A Torá também é um dos nomes de Deus, toda ela. Ela e o Criador é a mesma coisa. E isso também pode ser entendido como um código para o quê? Para que luz e receptor também formam uma única entidade. O que faz a gente achar que existe uma separação entre luz e receptor é o nosso próprio ego, o nosso desejo de receber somente para nós mesmos. Mas a verdade, né, a realidade é que não existe separação entre Deus e a sua criação, entre o Criador, né, e a criatura, entre a luz e o receptor. Existe uma ilusão de separação entre a luz e o receptor, e é essa ilusão que, em última análise, causa aquilo que a gente chama de morte. Mas a Torá, porque ela é a essência do Criador manifestada no mundo físico, ela possibilita a cada um de nós remover essa ilusão de separação. Esse final de semana eu tive a honra de receber, né, aqui em casa a nossa amiga Radassa. Né? Radassa veio com a família dela e a gente teve uma conversa muito, muito boa, falando exatamente sobre isso, sobre a ideia de não haver separação entre o Criador, a Torá e o próprio povo de Israel. Não existe separação entre o Criador, a Torá e o israelita. É um e o mesmo. O que cria essa separação, essa fragmentação, é a nossa consciência egoísta. É no momento que a gente se coloca em um lugar de oposição ao Criador, ou seja, é quando a gente cultiva o nosso desejo de criar tudo somente para nós mesmos, é que nós criamos essa ilusão de que existe separação entre a gente e ele, né? E com isso vem todos os frutos negativos, né, dessa realidade ilusória. Porque a gente fortalece o nosso ego e a gente, então, entra nessa ilusão de fragmentação, de separação, a gente percebe dor, a gente percebe caos, a gente percebe desconforto, a gente, né? Isso começa a fazer parte do nosso cotidiano, essa ilusão, a tal ponto que a gente começa a tornar essa ilusão a realidade, a verdade. Ou seja, a gente baseia a nossa vida naquilo que, na verdade, nem existe. Não é real, não é real. A realidade é que a gente constantemente está conectado nós estamos conectados com o Criador, não separados dele. O que a gente precisa é superar essa consciência egoísta que cria essa ilusão e perceber que não existe nada entre nós e o próprio Criador do universo. Não existe nada entre a gente que separe a gente de fato, a não ser o nosso próprio ego. Então, quando a Torá ela é entregue no Monte Sinai, o propósito maior da criação é realizado, que é o quê? Tornar o mundo a morada de Deus. O lugar em que, então, ele agora entra e permanece. Agora, antes que a Torá seja dada por Deus, né, ao povo, algo ainda deve ocorrer, né? Um evento sem o qual, segundo o próprio Zohar, o Criador não poderia transmiti-la. Ou seja, precisava acontecer uma coisa muito particular para que essa ação, que foi a entrega da Torá, de fato pudesse acontecer. Sem isso, não teria como. Não teria como. E o que foi? Jetro, Itró, sogro de Moisés, governante de Midian, e idólatra por excelência, Itró era o idólatra por excelência, precisava converter-se e juntar-se ao povo de Israel. Sem isso, sem chance de Torá ser entregue. Foi necessário que Jetro se convertesse à nação israelita, de acordo com o Zohar. Isso aqui é o Zohar que ensina. Se Itró não tivesse feito a sua conversão, a Torá não poderia ser entregue. E olha que conceito, que ensinamento é poderoso, amigos. A gente fica esperando, muitas vezes a gente fica esperando que alguma coisa aconteça para que a nossa própria vida, né, vá para um novo patamar, uma coisa boa aconteça para a gente. Né? O que a Torá está ensinando para a gente essa semana é que o Criador está pronto para revelar a maior de todas as bênçãos na sua vida. Ele está pronto, assim, está tudo no esquema. Imagina que nos mundos superiores, a bênção que você tanto quer realizar na sua vida, ela está no jeito já, para sair dos mundos superiores e se manifestar no mundo físico. Já está no jeito. Só precisa uma coisa acontecer. Uma. Não é um monte de coisas, não é um monte de situações, não.
Só uma coisa precisa acontecer, uma conversão. Uma conversão. Como assim, professor, uma conversão? Isso quer dizer que eu tenho que me converter para uma religião? Não, não é isso que eu estou falando. É algo muito mais profundo. Muito, mas muito mais profundo. O que é uma conversão? Vamos tentar entender esse papo. Vamos tentar entender essa ideia de conversão. O que significa se converter para alguma coisa? O que Jethro tinha de tão especial? Por que a conversão dele era tão relevante? A ponto de servir como um pré-requisito crucial, de acordo com os nossos sábios, né? Eu não estou inventando isso. É uma coisa que está aqui, ó, preto no branco, tinta no papel aqui, ó. Por que era um pré-requisito crucial a conversão de Yitro ao povo de Israel para que a Torá fosse entregue? Na porção, Yitro, ele diz a Moisés assim: agora eu sei que Hashem, que Deus é maior do que todas as outras deidades. E fala essas palavras para Moisés. Agora eu sei, eu não, ele não diz eu acho, ele não diz eu acredito, não. Ele diz eu sei. A pessoa chega para você e pergunta: você acredita em Deus? Qual que tem que ser sua resposta? Não, eu não acredito em Deus. Eu sei que Deus. E existe uma diferença gigante entre uma coisa e outra. Eu sei é um nível muito mais elevado do que eu acredito. A pessoa que fala que acredita em Deus, ok, legal. Mas acredita o que hoje ela acredita. Amanhã pode acontecer alguma coisa que ela não acredita mais. Igual Papai Noel. Papai Noel, a criança acredita em Papai Noel. Até o dia que ela descobre que o Papai Noel não existe. Então ela deixa de acreditar. Agora, quando você sabe, o lugar onde existe sabedoria não tem espaço para dúvida. Não existe dúvida. Talvez sim, talvez não tem isso. Quando a pessoa sabe, ela sabe e acabou. Não tem dúvida, não tem receio, não existe medo, não existe insegurança. É uma completa e total fé, certeza, confiança. É um mix de todas essas coisas. Quando a pessoa sabe. Então, Yitro diz ao genro dele, Moisés: agora eu sei que Deus é maior do que todas essas outras deidades que até então eu idolatrava. Os sábios nos ensinam que essa declaração de Yitro significa que ele entendia de todas as formas de idolatria. Ele conhecia todas as formas de idolatria. Todas. Porque, do contrário, ele não poderia ter feito tal afirmação. Olha aqui uma outra coisa que é importante a gente ver. Era somente porque Yitro conhecia todas as outras formas de idolatria que ele veio a saber que o Criador era maior do que todas elas. Porque, veja, isso é até uma lógica. É algo lógico. Vocês entendem que é uma coisa lógica? Ele chegar para Moisés e falar assim: olha, eu sei que o Criador é maior do que todas as deidades. Para ele poder ter dito isso, obrigatoriamente ele precisou conhecer todas as outras deidades. Ele obrigatoriamente ele tinha que ter conhecido como que funciona, sim, todos os tipos de idolatria, para que ele pudesse chegar a essa conclusão, a essa afirmação, a esse nível de saber. E o que isso ensina pra gente? Ensina pra gente algo extremamente profundo. Ensina que todos os nossos erros passados, todas as diferentes idolatrias às quais nós nos submetemos no nosso passado, todas elas serviram para mostrar pra gente quem é que manda na parada. Quem é que realmente está acima de todas as coisas. Conforme os sábios explicam, a idolatria, ela surgiu da onde? Ela surgiu da crença errônea de que, por Deus ter decidido delegar alguns de seus poderes às forças da natureza, seria correto reverenciá-las. Olha de onde vem, né, a raiz da idolatria. O Criador, ele concede, olha aqui, ó, ele delega alguns dos seus poderes a forças da natureza. O Criador faz isso. Ele concede o poder dele para algumas de suas criaturas. Por quê? Devido a um estado elevado de conexão que essa criatura alcança. Só que onde está o erro? O erro está em você olhar para essa criatura, ou esse fenômeno natural, e o poder que foi conferido a ele pelo Criador, e achar que ele deve ser idolatrado, adorado, como se fosse o próprio Criador, Haz Shalom. Então esse foi o erro das pessoas, e esse continua, na verdade, sendo o erro das pessoas. Porque todo o sucesso que um ser humano possui vem do alto. Se a pessoa é bem-sucedida na vida dela, é porque o Criador permitiu que ela obtivesse aquele sucesso dentro daquele período de tempo. Pode ser que dure para sempre, pode ser que dure só por um tempo.
E aí o que ocorre? A pessoa, ao invés de adorar aquele que conferiu esse poder àquela pessoa, passa a idolatrar a pessoa, né? O que a gente tem que aprender é que, ao ver pessoas bem-sucedidas, pessoas em níveis, né, elevados e tudo mais, seja espiritual, seja material, a gente não pode se deixar enganar, né, pela ilusão de que aquela pessoa foi ela própria, sozinha, que produziu a riqueza dela, a fortuna dela e etc. Não, a gente tem que olhar para essas coisas e imediatamente buscar o Criador. Buscar esse entendimento de que foi o próprio Criador que concedeu àquela pessoa aquela honra, aquele poder, aquela fortuna, aquela riqueza. Então, com o tempo, as pessoas vieram a adorar essas forças intermediárias em si mesmas. E, na maioria dos casos, esqueceram-se do Criador. Assim, a familiaridade de Jétro com todos os tipos de idolatria provinha do seu estudo de todas as forças da criação, das forças físicas da natureza aos mais abstratos e sutis poderes e energias espirituais. Jétro conhecia todas elas. Jétro não apenas conhecia, mas cultuara todas elas como intermediários entre o Criador e a criação. Foi um idólatra. Se Jétro ele era tão inteligente, por que ele não compreendeu, então, sozinho que esses intermediários não possuíam poder próprio, sendo apenas, então, esses, né, ferramentas nas mãos do Criador? De fato, a realidade, na época de Jétro, era mais conducente à visão pagã do que a verdade. Não é muito diferente da nossa geração, infelizmente. Talvez a nossa geração seja ainda pior, porque existem muitas pessoas que, sabe, proferem, dizem que acreditam no Deus único, mas que você olha para a vida da pessoa, a pessoa, na verdade, ela se comporta de uma forma completamente oposta àquilo que esse mesmo Criador instruiu a não fazer. Na verdade, a pessoa busca realizar aquilo que foi proibido pelo Criador, do que aquilo que, né, o Criador nos diz para realizar, e ao mesmo tempo essa mesma pessoa confessa, né, com a sua boca, porém não com a sua alma e com o seu coração, que ela crê no Deus único. Desde o pecado primordial no Gan Eden, né, no Jardim do Éden, o mundo ele se tornara crescentemente hostil à santidade, ou seja, tudo que é verdadeiramente santo e sagrado, o mundo ele tende a repudiar cada vez mais. E por essa razão, a presença do Criador fora banida para cada vez mais longe. Parecia que o Criador realmente tinha cedido seus poderes às forças da natureza, ou seja, a verdadeira fonte ficava cada vez mais oculta. E, na verdade, amigos, ela fica cada vez mais oculta à medida que nós aumentamos em idolatria. E quando eu falo idolatria, né, eu não estou falando só de adoração de deuses. Não, existem formas sutis de idolatria, como, por exemplo, a raiva. A raiva é uma idolatria. Ficar com raiva é a característica de uma pessoa idólatra. Só quem é idólatra fica com raiva. Quem não é idólatra nem passa perto esse sentimento. Nem perto. Inveja, também idolatria. Tudo isso são manifestações de uma consciência que é idólatra, que atribui os poderes que existem na criação à própria criação e não ao Criador. A pessoa está numa situação que vem alguém e ofende ela. Ela fica o quê? Ela fica com raiva. Por que ela fica com raiva? Porque aquela pessoa que ofendeu ela detém o poder. É a pessoa que tem o poder. Se em um momento ela parasse e refletisse que aquela pessoa ela só respira porque o Criador permite que ela respire, certamente ela não ficaria com raiva. Sim, Abraão e os seus sucessores reverteram então essa tendência, né, de banimento da luz do Criador, de ocultamento da luz do Criador. Abraão e os seus sucessores então começaram a reverter isso, começaram a fazer com que essa santidade que até então estava se ocultando cada vez mais, agora começasse um processo de revelação, e sua obra estava agora prestes a ser o que consumada. O trabalho começou com Avraham com Abraão, de revelação do Criador, Isaac, Jacó, Yosef, e agora estava chegando um momento de completa revelação dessa luz. A brecha que progressivamente se abrirá entre a divindade e a realidade mundana estava na iminência de ser sanada, ou seja, o véu estava ali pronto para ser o quê? Rasgado. Não haveria mais separação, permitindo então que a divindade permeasse toda a realidade e que esta percebesse então
a divindade. A presença de Deus, a presença do Criador seria algo nítido. Por isso, as 10 pragas e sua culminância, que foi a abertura do Mar Vermelho, foram precursores necessários à entrega da Torá. Quando o mar ele se abriu, a dimensão espiritual oculta da realidade evidenciada pelo mar, que esconde dentro de si todas as formas de vida, foi revelada. É isso que representa a abertura do Mar Vermelho. A abertura do Mar Vermelho representa o quê? A revelação. Representa essa revelação. A divindade tornou-se, então, temporariamente óbvia e manifesta em toda a criação. Porém, a abertura do mar não foi suficiente. Ela foi sem dúvida nenhuma, um grande passo. Aí, amigos, olha, vocês precisam entender isso. O Mar Vermelho representa o quê? Representa os nossos desafios. Quando a gente fala sobre a abertura do Mar Vermelho, a gente está falando do quê? A gente está falando de transpor esses desafios. Aquele momento do milagre, é o momento que o milagre acontece. É a abertura do Mar Vermelho. Uma coisa impossível de mudar, agora aconteceu um milagre e mudou. Aquilo que eu achava que não tinha mais jeito, aconteceu um milagre e a coisa funcionou, a coisa caminhou, deu certo. E os sábios ensinam, isso não é o suficiente. A abertura do Mar Vermelho não foi o suficiente para que essa completa revelação da divindade, para a manifestação da luz do Criador em sua totalidade. Não foi suficiente o mar se abrir. Da mesma forma, a gente precisa entender que quando o milagre acontece, ainda não é a revelação plena, não é a revelação total. Significa que a gente não pode ficar triste quando uma coisa boa acontece, quando um milagre acontece, quando o Criador revela para a gente o seu poder através nessas situações em que tudo parece tão complicado, tão difícil e acontece uma coisa tão boa e um milagre acontece e a pessoa fica curada, ou a solução financeira ela surge, tudo isso é ótimo, é muito bom, só que a gente tem que saber que essa ainda não é a maior de todas as revelações. Por isso os sábios falam, a abertura do Mar Vermelho não foi suficiente. É verdade que o poder do mal, a negação da onipresença, onisciência e a onipotência do Criador foi provisoriamente neutralizado, mas não completamente erradicado. A abertura do Mar Vermelho, sem dúvida, a maldade, a escuridão, ela foi contida, mas ela não foi eliminada. Então ela não foi completamente erradicada, pois as bases filosóficas da idolatria ainda existiam. Havia resquício ainda de idolatria. Assim que o mar voltou ao seu estado natural, foi novamente possível viver com a ilusão de que o poder de Deus só se estende pelos reinos da santidade, estando a natureza, de algum modo, além do seu controle, Haz Shalom. Ou seja, depois que o mar se fecha, depois que o milagre acontece, a tendência natural é que a pessoa, cada vez mais, vai entrando nessa ilusão de que aquela pessoa tem controle sobre o meu humor. Na verdade, ninguém pensa nisso. A gente fica com raiva, né? Imagina a situação. Acontece uma coisa, uma pessoa vem e grita com você e você fica reativo, você fica com raiva. Imagina que chega uma terceira pessoa e fala, olha, aquela pessoa tem domínio sobre você, ela controla o seu estado emocional. O que vai acontecer? Na hora a pessoa vai negar. Claro que não, óbvio que não. Capaz dela ficar brava ainda, né? Capaz de você ficar bravo com essa pessoa que disse isso. Fica mais brava ainda, isso mesmo. Fica mais... Como assim você tá falando que ele tem controle sobre mim? Mas essa é a verdade. Então, veja. Depois que o milagre, olha, isso é tão real, isso é tão verdade. A gente fica ali, às vezes, sofrendo, aí acontece um milagre. Acontece uma bênção. E na hora, uau, que revelação divina, que revelação maravilhosa, Deus está comigo, uau. Passa 2, 3 dias, acontece alguma coisa que incomoda a gente, uma pessoa pisa no nosso calo, alguma coisa, pronto, acabou. A gente já esqueceu o milagre, já esqueceu o Mar Vermelho, já esqueceu tudo. Por que isso ocorre? Porque quando o milagre acontece, a gente precisa saber que existe algo ainda mais elevado do que aquilo. A gente não se deve deixar impressionar de total. Sim, a gente tem que ter apreciação pelas bênçãos. Sim, a gente tem que ter apreciação pelo milagre que acontece. Mas a gente também tem que saber que essa não é a revelação mais elevada.